Olá! Olá a todos aí da Vila São Cotolengo, tudo bom? Aqui é o Zé do Conto e eu sou um contador de histórias. E eu recebi um convite muito especial para estar hoje contando histórias para vocês. Sim, legal. E antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer ao Centro de Ensino Especial São Vicente de Paula, que faz parte da Vila São Cotolengo, não é mesmo? A Secretaria Estadual de Educação de Goiás, a diretora Irluzia Barbosa. E também eu quero agradecer a parceria com a Vila São Cotolengo e também com os familiares, né, nesse trabalho de desafio, né, para todos nós. A gente está passando por um momento de desafio. Então, parabéns a todos, parabéns por essa parceria e muito obrigado pelo convite. Então, agora é nosso momento de contar histórias. Então, para quem não me conhece, eu sou o Zé do Conto, sou um contador de histórias. E a partir de agora, bora para as histórias? Era uma vez uma floresta, e essa floresta ficava lá no norte da Europa. E essa floresta, era uma floresta muito diferente, pois essa floresta tinham pássaros. Só que os pássaros dessa floresta, eles eram bem diferentes. Todos os pássaros que viviam nessa floresta falavam. Falavam igual a gente fala. Era a floresta dos pássaros falantes. E essa floresta ficava do lado de uma casa muito grande, uma mansão. E o dono dessa mansão era o mercador. E para quem não sabe o que é um mercador, o mercador ele é um vendedor. Sim, um vendedor. E é um vendedor que vende muitas coisas. E esse mercador, ele encasquetou que ele queria, porque queria, ter um filhotinho de pássaro falante na casa dele. Quem aí gostaria de ter um filhotinho de pássaro falante em casa? Bastante gente, né? Pois é, o mercador foi até a floresta e foi lá conversar com o coordenador da floresta, né? Com o pássaro, assim, que cuidava de todos os outros passarinhos, que era muito sábio, muito inteligente. Aí o mercador conversou, falou de um lado, falou do outro, falou de um lado, falou do outro. Bom, não é que ele conseguiu convencer o coordenador a deixar ele levar um filhotinho de pássaro falante para casa dele? Daí ele levou o filhotinho, feliz da vida, né? Levou o filhotinho para casa dele. Quando ele chegou lá na casa dele, ele colocou o filhotinho de pássaro falante dentro de uma gaiola. Era uma gaiola muito bonita, toda dourada, assim, toda feita de ouro. Era o seu maior tesouro, uma gaiola toda feita de ouro. E dentro daquela gaiola, tinha alpiste da melhor qualidade, tinha água de primeira linha, assim, água muito boa, tinha de tudo do bom e do melhor. O filhotinho de pássaro falante, ficou feliz, né? Tinha tudo ali. Aí ele ficou lá dentro da gaiola, feliz da vida. O tempo foi passando e a saudade bateu no filhotinho de pássaro falante. Eu tinha esquecido. E sabe por que o coordenador deixou o mercador levar o filhotinho de pássaro falante? É porque eles tinham feito um acordo. Toda vez que o filhotinho de pássaro falante quisesse, assim, matar saudade, ver os irmãos, né, os outros pássaros, ir até a floresta, o mercador deveria levar ele até a floresta. Por isso que o coordenador deixou ele levar o filhotinho para casa dele. Então o tempo foi passando, o filhotinho foi crescendo e aprendeu a falar. Começou a falar, começou a conversar, a papear. Conversava com os funcionários da casa, que era uma casa muito grande. Conversava com o mercador, contava histórias, contava piada, fofocava também, aprendeu a fofocar, né? Convívio. E depois de um tempo, bateu aquela saudade no pássaro falante. Sabe, a gente vê com muita saudade de ver alguém? Pois é, ele ficou assim, com vontade de ver lá os outros pássaros lá da floresta. Então, ele pediu pro mercador deixar ele ir até a floresta, ou levar ele até a floresta. Mas o mercador não deixou. O mercador disse que ele não deveria sair daquela gaiola. Afinal de contas, ele tinha tudo do bom e do melhor naquela gaiola. Tinha comida da melhor qualidade, tinha água de primeira linha.
Então, o pássaro falante, ele começou a perder um pouco a vontade assim de conversar, de contar piada, de contar história. Foi ficando tristinho, tristinho, foi ficando amuadinho ali no cantinho da gaiola. Quando o mercador percebeu que o pássaro falante estava ficando assim muito triste, né? Tava ficando até doente de tanta tristeza. Ele pensou, pensou, pensou e decidiu que iria até a floresta dos pássaros falantes. Ah, quando o pássaro ficou sabendo que o mercador ia até a floresta, ele ficou tão feliz, abriu um sorrisão, mas o mercador disse que não iria levar ele até a floresta. O mercador disse que iria sozinho. Então, o pássaro falante, que era muito inteligente, ele pensou um pouquinho e pediu para o mercador dar uma mensagem aos seus irmãos, os outros pássaros. E a mensagem era o seguinte: diga aos meus irmãos que estou dentro de uma gaiola dourada. Era só isso, estou dentro de uma gaiola dourada. O mercador foi até a floresta. Quando o mercador chegou lá na floresta, todos os pássaros começaram a voar sobre ele, querendo saber notícias do pássaro falante, né? E o mercador já foi logo dando a mensagem. O irmão de vocês me pediu para avisar que ele está dentro de uma gaiola dourada. Quando o mercador acabou de falar isso, todos os pássaros arregalaram os olhos, começaram a tremer, esticaram o pescoço, ficaram durinho, viraram pro lado e puff! Caíram durinho no chão da floresta. Ai, meu Deus do céu! Matei os passarinhos da floresta! O mercador ficou desesperado, ele não sabia o que fazer. Aí ele saiu correndo e voltou para a casa dele. Como que ele ia contar para o filhote de pássaro falante que ele tinha matado os passarinhos da floresta? Aí ele chegou na casa dele, entrou, foi até a sala, aí parou assim na frente da gaiola, né? E já foi logo falando o que tinha acontecido. Eu fui até a floresta e eu dei a sua mensagem. Eu disse que você estava dentro de uma gaiola dourada. E quando eu acabei de dizer isso, todos os pássaros começaram a regalar os olhos, esticaram o pescoço, ficaram durinho, viraram pro lado e puff! Caíram durinho no chão da floresta. Quando o mercador acabou de falar isso, o filhote de pássaro falante arregalou os olhos, começou a tremer, esticou o pescoço, ficou durinho, virou pro lado e puff! Caiu durinho no chão da gaiola. Ai, meu Deus do céu! Matei meu passarinho! O mercador ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer. Então ele pensou e resolveu abrir a gaiola, pegar o filhotinho de pássaro falante na mão com muito cuidado, com muito carinho, colocar o filhote em cima da mesa. Quando o filhote viu que ele estava fora da floresta, sabe o que ele fez? Ele bateu asa, e saiu voando. E antes de sair de dentro daquela mansão, ele disse o seguinte: fique você com o seu tesouro, que é a sua gaiola dourada, porque eu vou ficar com minha liberdade. E saiu batendo asa, voando, 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 até chegar lá na floresta dos pássaros falantes. E assim chega o fim da história chamada A Floresta dos Pássaros Falantes. Gostaram dessa história? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa história. Fala sobre liberdade, né? Sobre a gente fazer as coisas que a gente tem vontade, sobre a gente valorizar o que realmente é importante ser valorizado. Eu gosto muito dessa história. Tô com vontade de contar uma outra história aqui. Posso contar? Vou contar então, hein? Vamos lá. Toda vez que eu toco esse sininho aqui, ó, é porque vai começar uma história. Era uma vez uma ovelha. Essa ovelha aqui, ó. E essa ovelha é a Maria. A Maria. E a Maria é muito vaidosa. Nossa, a Maria, ela sempre faz um lacinho no cabelo. E o lacinho é sempre da mesma cor que ela pinta as patinhas. A Maria é muito vaidosa. O único problema da Maria é que a Maria
faz tudo que essas outras aqui, ó, decidem fazer. Tudo que essas outras aqui decidem fazer, a Maria faz também. Um belo dia, essas aqui decidiram que elas iriam, deixa eu ver, que elas iriam lá pro deserto do Saara. Pro deserto do Saara. Ah, e a Maria foi também, porque a Maria vai com as outras. Então foram pro deserto do Saara. Quando chegaram no deserto do Saara, que arrependimento. Porque lá no deserto do Saara, lá é muito quente. Aqui em Goiás é quente, mas lá no deserto do Saara é muito mais quente. E aí elas começaram a passar mal, começaram a ficar tonta, estavam suando, a pressão baixou. E aí elas resolveram voltar para casa, né? E a Maria? A Maria voltou também. E aí voltaram para casa. Um outro dia, essas aqui elas resolveram que elas iriam para o Polo Norte. Pro Polo Norte. E aí, a Maria foi também, né? Porque a Maria vai com as outras. Foram pro Polo Norte. E estavam lá no caminho indo para o Polo Norte. Aí até que chegaram no Polo Norte. E quando chegaram no Polo Norte, que arrependimento, porque lá no Polo Norte é muito frio, muito frio. Elas estavam botando os dentes e as ovelhas estavam tudo congelando, estavam tudo virando uns picolé de ovelha. Até a Maria estava congelando. Então elas resolveram voltar para casa, né? Voltaram para casa. E a Maria voltou também, porque a Maria vai com as outras e voltaram para casa. O tempo passou e um belo dia, sabe aquele dia assim que a gente tem muita vontade de se refrescar? Quando a gente tem vontade de ir num rio, de ir na piscina, de ir num lago, de ir na praia, né? Quem pode ir na praia? Pois é, nesse dia elas resolveram que elas iriam subir no alto de uma colina. E lá do alto da colina, elas iriam mergulhar. Iam fazer um mergulho, sim. Elas iam mergulhar. Iam subir na colina e iam mergulhar numa lagoa muito bonita e refrescante que tinha no pé da colina. Então, a primeira ovelha subiu. Quando chegou lá no alto, olhou para baixo, viu aquela lagoa muito bonita e muito refrescante, respirou e se jogou. Bateu numa pedra no meio do caminho e caiu do lado de fora da lagoa, coitada. Se estatelou lá no chão, ficou toda machucada e acabou até quebrando a patinha. Ficou com a pata quebrada. A outra ovelha também subiu. Quando chegou lá no alto, olhou para baixo, viu aquela lagoa muito bonita e muito refrescante. E também viu a amiga dela, né, com a pata quebrada. Aí ela respirou e se jogou. Bateu na mesma pedra e também caiu do lado de fora da lagoa. Se estabacou toda lá no chão, coitada. E também acabou quebrando a patinha. A outra ovelha também subiu. Opa! Subiu. Quando chegou lá no alto, olhou para baixo, viu aquela lagoa muito bonita e muito refrescante. E viu as amigas dela, né? Tudo com a pata quebrada lá, estatelada, estabacada lá no chão, do lado de fora da lagoa. Aí ela respirou e se jogou. Bateu na mesma pedra e também se estabacou lá no chão, se estatelou toda, coitada, e também quebrou a pata. E assim, mais umas 20 ovelhas, umas 20 ovelhas, todas subiram, chegaram lá no alto, olharam para baixo, viram aquela lagoa muito bonita e refrescante, respiraram, se jogaram, bateram na mesma pedra e também caíram do lado de fora da lagoa. A última ovelha era a Maria, né? E a Maria vai com as outras. Então a Maria subiu. Quando chegou lá no alto, olhou para baixo, viu aquela lagoa muito bonita e muito refrescante. E também viu as amigas dela, né? Que já era uma montanha só de ovelha, tudo com as patas quebradas. Aí ela respirou
E ela, sabe o que ela fez? Ela voltou pra casa, e decidiu que ia se refrescar tomando um sorvete, exatamente. Ah, e no caminho pra casa, ela passou no hospital e avisou que as amigas dela estavam tudo com a pata quebrada lá, pra uma ambulância ir lá buscar as ovelhas. E assim, a partir desse dia, a Maria só anda com as próprias pernas e deixou de ser Maria, vai com as outras. E assim chega o fim da história, chamada Maria vai com as outras. Muito legal, né, essa história? A Maria vai com as outras, eu gosto muito. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita, né? A gente não pode ficar indo sempre na opinião dos outros, fazendo o que os outros querem. Você também tem que fazer o que você quer, o que você tem vontade de fazer. Ai, deixa eu ver se... Eu acho que ainda dá tempo de eu contar ainda mais, pelo menos, mais uma história, né? Eu vou contar mais uma história pra vocês. Eu adoro contar essa história. E essa história é pra quem gosta de natureza, pra quem gosta de flor, de meio ambiente. Bora pra história? Era uma vez um menino, um chinesinho que vivia lá na China. E a China é muito longe aqui de Goiás, né? É do outro lado do planeta. E lá na China existe uma cidade onde a cidade é muito florida. E nessa cidade mora um chinesinho chamado Tai. E o Tai adora a natureza. Ele se preocupa muito com o meio ambiente. Vocês se preocupam com o meio ambiente? Hum, hum, hum? Tem que se preocupar, hein? O Tai, ele adorava as flores, adorava as árvores, adorava as plantas, adorava a natureza. Tanto que o Tai, ele tinha 7 anos, e já era considerado um dos melhores jardineiros da cidade. Sim, com 7 anos ele já era um dos melhores jardineiros. Só que lá na cidade do Tai, existe um imperador. E o imperador, para quem não sabe, é como se fosse um rei, né? É ele que cuida da cidade. Aqui em Trindade, por exemplo, em Trindade a gente diria que seria um prefeito, como se fosse um prefeito, que é quem cuida da cidade. Só que esse imperador, ele estava muito velhinho, estava doentinho, e ele estava procurando um discípulo, alguém para ficar no lugar dele, né? Então ele pensou e teve uma ideia. Ele decidiu fazer um concurso. E o concurso era o seguinte: ele chamou todos os chinesinhos lá da cidade dele, né? Todos os chinesinhos foram até o palácio do imperador, inclusive o Tai. E aí o imperador entregou para cada chinesinho um vasinho com uma semente dentro. E o concurso era o seguinte: depois de um ano, eles deveriam voltar na frente do imperador com aquele vasinho. Quando o Tai viu que o concurso era só cuidar de uma simples sementinha, abriu aquele sorrisão e já saiu correndo, foi para casa dele para cuidar da sementinha, né? Quando ele chegou lá na casa dele, ele regou a sementinha, conversou com a sementinha, colocou a sementinha no sol. Mas não aconteceu nada. No outro dia, ele regou... Vocês regam as plantinhas em casa? Você tem que conversar com as plantinhas também. Vocês conversam? O Tai, ele conversou com a plantinha para ela ficar mais vistosa, mais bonita. Conversou com a sementinha. Colocou a sementinha no sol de novo. E nada. E todo dia ele regava, conversava, colocava no sol. Regava, conversava, colocava no sol. Regava, conversava, colocava no sol. Mas nada. Nenhum caulezinho, nenhuma folhinha para dar uma esperança. O tempo foi passando e o Tai tinha regado, conversado, já tinha colocado no sol, tinha colocado na chuva, tinha colocado no sereno, na madrugada, sobre o céu de estrela. E nada de germinar, nenhum caulezinho, nenhuma folhinha. Depois de 6 meses, o Tai, ele tinha colocado adubo. E o adubo, vocês sabem, né? O adubo, ele é uma vitamina para a planta. Então ele colocou adubo, regou, conversou, colocou no sol, na chuva, no sereno, na madrugada, no céu de estrela, tudo quanto era lugar. E nada. Nenhuma folhinha, nenhum caulezinho, não germinou nada. O tempo foi passando e o Tai foi ficando muito nervoso. Até que quando faltou um dia para completar um ano, o Tai, quando viu que não estava conseguindo fazer a semente germinar, ele ficou muito triste.
e começou a chorar, porque ele ficou com vergonha. E ele tava lá chorando, e na hora que ele tava lá chorando, o avô do Tai viu que o Tai tava chorando. E aí perguntou pro Tai o seguinte: Ô Tai, você tá chorando porque não conseguiu fazer a sementinha germinar? E o Tai respondeu pro avô, né? Avô, eu tô com muita vergonha. Eu vou ter que mostrar a sementinha lá pro imperador. E eu não consegui fazer a semente germinar. Aí o avô do Tai, que era muito sábio, muito inteligente, disse o seguinte: Ora, Tai, seja como você sempre foi. Fale a verdade. Seja sincero. Aí o Tai, ouvindo aquelas palavras, enxugou as lágrimas, respirou e no dia seguinte foi até o palácio. Quando o Tai chegou lá no palácio, tinha uma fila de chinesinho. E cada chinesinho com o seu vasinho na mão. O primeiro chinesinho entregou um vasinho com umas flores amarelas muito bonitas. O imperador pegou aquele vasinho, olhou para o vasinho, olhou para o menino e perguntou para o menino o que ele havia aprendido com aquele vasinho. E o menino respondeu que havia aprendido a variedade de cores que existe na natureza. O imperador prestou atenção na resposta, olhou para o vasinho, olhou para o menino e colocou o vasinho ali do lado. Outro chinesinho chegou e entregou outro vasinho com outra flor, uma flor muito bonita, uma flor lilás, rosa. O imperador pegou o vasinho, olhou para o vasinho, olhou para o menino e perguntou a mesma coisa. O que ele havia aprendido com aquele vasinho? E o menino respondeu que ele havia aprendido a ser perseverante. Ser perseverante. Vocês sabem o que é ser perseverante? Eu vou dar um exemplo. Ó. Ser perseverante, sabe aquelas pessoas que quando querem alguma coisa, elas correm atrás, ficam pedindo, às vezes pede pro pai, pra mãe, fica pedindo, até conseguir? Pois é, essas pessoas são pessoas perseverantes, pessoas que não desistem fácil. E aí o imperador prestou atenção na resposta, olhou pro vasinho, olhou pro menino e deixou o vasinho ali do lado. E assim vários outros chinesinhos, cada um com seu vasinho, um vasinho mais bonito do que o outro, foi mostrando pro imperador. E o último chinesinho era o Tai. Mas o Tai estava com tanta vergonha de mostrar que não tinha conseguido fazer a sementinha germinar, que ele abaixou a cabeça e entregou o vasinho pro imperador. O imperador pegou aquele vasinho, olhou pro vasinho, viu que a semente não tinha germinado, olhou pro Tai, olhou para todos que estavam ali no palácio naquele momento, pegou a mão do Tai, ergueu a mão do Tai e anunciou que a partir daquele momento o Tai seria o seu discípulo. E todos ali no palácio fizeram "Oh!". Eu quero ver vocês aí falando, hein? E todos ali no palácio fizeram "Oh!". Isso. Inclusive o Tai fez "Oh!". Ele não estava entendendo. Afinal de contas, a semente dele não tinha germinado. E o imperador fez questão de dizer o que tinha feito. Todas as sementes que ele havia colocado dentro dos vasinhos estavam queimadas. Nunca ia germinar nenhuma flor. A única criança que foi sincera e verdadeira, a única criança que falou a verdade foi o Tai. E o Tai hoje em dia, ele é um grande imperador lá na China. E a cidade que ele cuida é a cidade mais florida, mais colorida que existe na China. E se você quiser conhecer a cidade do Tai, é só ir até a China e procurar a cidade do Tai. E assim chega o fim da história chamada A Semente da Verdade. Gostaram dessa história? Muito legal, né? E essa história fala sobre a gente não desistir das coisas e principalmente sempre falar a verdade, ser sincero. Por mais complicado, por mais dolorido que seja, falar a verdade é sempre melhor, tá? Sempre vamos falar a verdade, hein? Pessoal, tá chegando o fim aqui da minha contação de história com vocês. Eu, Zé do Conto, agradeço muito esse momento. Muito obrigado, Vila São Cotolengo. Muito obrigado ao Centro de Ensino Especial São Vicente de Paula, à Secretaria Estadual de Educação, à diretora Irluzia Barbosa,
né? E eu sei que a escola agradece a parceria com a vila e familiares nesse trabalho que é um desafio para todos nós, né? Esse trabalho de desafio essa questão do EAD, né? De ter que à distância também ter que ajudar o pessoal. Todo mundo está passando por esse momento bem complicado. Eu espero que vocês tenham gostado da contação de história. Em breve, assim que tudo passar, tudo vai dar certo. Em breve, o Zé do Conto vai aparecer aí na Vila São Cotolengo, pessoalmente, né? Pra gente conversar, contar história, se divertir. Eu agradeço muito ao convite da Vila São Cotolengo para participar desse momento, dessa semana tão especial, não é mesmo? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Zé do Conto, é só seguir o Zé do Conto no Instagram, @Zé do Conto, no YouTube, Zé do Conto, no Facebook, Zé do Conto, tudo é Zé do Conto. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e tudo vai passar. E até a próxima, pessoal. Tchau! Fui! Tchau!